Cadê a imagem da mãe falando, por favor? Foi a entrevista para o nosso... Quem é que fez a entrevista? Lívia Zúcaro, né? Essa é a mãe. A mãe está morrendo de medo, com toda razão. Com toda razão a mãe está com medo. Então não tinha muita comunicação. Essa é a mãe. Ela vai falar pela primeira vez. A ex-companheira que foi encontrada esquartejada, será que matou o menino? A polícia está suspeitando disso, não é isso, Dionísio Freitas? E a polícia não descarta, a polícia pode reabrir esse caso e quer entender justamente a conexão nessas duas histórias, que seria o local para onde a Raquel levaria a filha da Letícia. Vale lembrar aqui que é um dos pontos da investigação. A criança foi encontrada 2 dias depois que as duas mulheres foram esquartejadas, foram encontradas assassinadas, mortas. A polícia descobriu que essa criança estaria em um hospital bastante machucada. Quando foi atrás, descobriu que essa criança sofria maus tratos dentro de casa e abusos sexuais, segundo o levantamento feito pela investigação. E na segunda-feira, um dia antes das duas mulheres serem assassinadas, essa criança estaria sendo levada por uma mulher. As características apontam para a Raquel Mariano, de 38 anos, que é a babá do caso Matheus, que na realidade namorava a mãe do Matheus na época em que a criança desapareceu. Voltando para o presente, essa mulher, Raquel, provavelmente levava essa criança machucada próximo ali ao metrô Patriarca, ali próximo à Vila Ré, onde elas moravam. E no momento em que elas iam passando próximo ao metrô, populares viram a criança muito machucada, foram ajudar, a Raquel saiu correndo. Para onde é que a Raquel levaria essa criança é o grande mistério. E esse pode ser o ponto de conexão, tá, Bate? O local onde ela levaria essa criança pode ser o mesmo local em que ela poderia ter levado o menino Matheus. Então são pontos que a polícia tenta responder. Nesse caso de agora, a morte das duas mulheres e o estado de saúde dessa criança, que continua internada em um estado delicado, segundo a Polícia Civil. É uma criança que vai trazer esclarecimentos, pode no depoimento dela, quando ela já estiver considerada apta para isso, dizer para onde ela seria levada. A Raquel pode ter dito a ela: vou te levar para tal lugar, e exatamente esse local pode ser o ponto de conexão aí com a volta das investigações do caso Matheus. O menino que desapareceu estaria com a Raquel no momento em que desapareceu e depois disso nunca mais foi encontrado. A polícia disse que já fez todo o trabalho de tentar localizar essa criança, mas não conseguiu. Então, descobrir para onde ela levaria a filha da companheira, que estaria bastante machucada naquele dia, pode ser a resposta para tudo isso, Bate. Ok, vamos ver a entrevista, a primeira entrevista da mãe do menino Matheus Henrique, 3 anos depois do sumiço do menino. E agora com a ex-companheira encontrada morta, com essa evidência que a polícia tem, que tem maus tratos também contra a atual enteada da Raquel. Vamos ver a reportagem, Brasil. 2 esquartejamentos. Uma criança internada. E a ligação com o caso, até então, sem solução. Dentro de mim, meu filho não está morto. Porque não tem corpo, então para mim não tá morto. A mãe de Matheus Henrique, o garoto desaparecido há 2 anos, fala pela primeira vez depois do início das investigações. Eu tô esperando esse mistério acabar, né? Porque é uma dor que eu carrego, que eu aprendi a me dar com essa dor, né? Mas é assim, eu quero saber qual que é a real, né? O que aconteceu? Cadê meu filho? Ela acredita que os casos possam estar relacionados. Sei que as histórias agora ficou tudo bagunçado, né? E por que bagunçou? Porque tem um movimento de outra criança. Alguns fatores ligam os 2 casos. Raquel é a peça-chave. Ela é uma das mulheres esquartejadas. No primeiro caso de Matheus, era a babá do menino que tinha autismo, mas também foi casada com a mãe de Matheus. Era ela que estava com o menino quando ele desapareceu. Ela só me pedia mil desculpa. É o que ela só falava. Era desculpa, que foi um erro dela, um desvio, né? Que ela não... Disse que olhou pro lado e depois, quando ela foi olhar, o Matheus não estava mais no local. 2 anos depois, Raquel estava em um outro relacionamento. E a história parecia ter se repetido. Ela morava com a mãe de uma criança de 8 anos. A menina também havia desaparecido. Mas dias depois, reapareceu em um hospital.
Ela foi encontrada por populares, estava machucada, esses populares foram intervir, ela estava com uma mulher, que quando os populares chegaram perto, ela fugiu, e essa criança tão machucada que ela estava, foi socorrida imediatamente. E aí foi feito um registro pela Guarda Civil, e posteriormente, o dia seguinte aconteceu a morte da mãe e da madrasta, e nas investigações nós ligamos os dois fatos. Já Raquel e Letícia, mãe da menina, foram encontradas esquartejadas. Segundo as investigações, era que a criança sofria maus tratos recorrentes já, tinha um histórico de maus tratos, violência, inclusive sexual, tortura, e ao que tudo indica, isso foi o que desencadeou a morte da mãe e da madrasta. A criança está sob tutela do Estado, mas a pergunta que fica é: quem a machucou? Por que ela foi ferida? E por que, depois do desaparecimento da menina, as duas, mãe e companheira, acabaram assassinadas com a assinatura do crime organizado? A investigação indica que os envolvidos suspeitos são da região onde elas moravam, na região do Patriarca, da comunidade, porque as informações indicam nesse sentido, mas não posso afirmar se foram a população revoltada ou eventual crime organizado. 2 anos depois do desaparecimento do menino Matheus Henrique, a mãe dele quebra o silêncio e decide falar com a nossa equipe. Ela assistiu à reportagem exibida aqui no Cidade Alerta e acredita que o caso pode ser reaberto. Como é que foi para você quando você viu que poderia ter algo a ver com o caso do teu filho? Para mim é um estado de choque. Eu não sei realmente se tem uma ligação ou não. Eu sei que a história agora ficou tudo bagunçado, né? E por que bagunçou? Porque tem um movimento de outra criança. A mãe de Matheus Henrique contou que, mesmo depois de terminar o relacionamento, Raquel continuou vivendo na casa dela e cuidando do garoto de 6 anos. A mãe diz que nunca desconfiou de Raquel, até descobrir que ela estava morta e envolvida com uma mulher que também tinha uma criança da mesma idade de Matheus. Mas, ao contrário dele, a menina, que ainda está internada, pode prestar depoimento. Essa menina, que ninguém sabe até agora por que ela foi tão machucada, ela é o ponto-chave que Com certeza. também conecta. Com certeza. Pelo menos ela pode falar, né? Ela pode dizer algo, né? Tem criança não mente. A mãe de Matheus está grávida de 19 semanas. Não quis mostrar o rosto. Diz que está em uma nova vida e nunca vai desistir de encontrar o filho. Casada. Tô esperando um filho. Então eu quero manter a privacidade da minha família, porque não é fácil, né? Continuo procurando meu filho, mas na minha privacidade com a minha família. Matheus Henrique desapareceu dia 10 de janeiro de 2020. Foi a própria mãe que registrou o desaparecimento na delegacia. E no depoimento dela, ela contou que havia deixado o filho com a então babá Raquel. Era por volta das 9 da noite quando Raquel ligou para a mãe, avisando que o menino tinha desaparecido. Ele brincava de esconde-esconde e, de repente, a babá não a encontrou mais. No depoimento, a mãe ainda contava à polícia que Raquel estava tão preocupada quanto ela quanto ao sumiço do garoto. Na época, a polícia chamou a mãe de Matheus para prestar depoimento. E a babá, ex-companheira dela, também. Agora há pouco, abre o áudio, por favor. Quando tiver ok o link, me avisem. Abre o áudio da gravação. Ela disse que quer falar comigo. A babá também quer falar comigo. Cadê o áudio disso, por favor? Falar assim, a gente só tá tentando ajudar. Por que você não quer falar com a gente? Essa é uma imagem de agora. Tá tudo acontecendo agora. Não agredir a imprensa. A gente só tá tentando falar. Vai agredir mesmo? É desse jeito? Meu Deus do céu. Por que todo esse alvoroço, não querer falar? Não tá todo mundo tentando achar o menino? O Éder Frito só só que vocês apanha. não estão ajudando desse jeito. Mas a gente tá tentando, você não quer falar. Eu já marquei entrevista já. Já não Marcou marquei com quem? Com a entrevista? gente? A gente tá tentando. Com o Bate, eu vou Não, falar. eu sou do programa do Bate. E até agora a gente não conseguiu falar com A vocês. gente vai falar. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Não precisa agredir, não Então precisa sai de agredir. cima de mim. Sai de cima de mim. Não, você tem que ter um motivo. Por que você tá escondendo o rosto? Sai de cima de mim. Por que você foi chamado aqui hoje? Assim como no caso da mãe de Matheus, essa amiga conta que Letícia também estava namorando Raquel há 1 ano.
Ela comentava pouco, né, sobre o relacionamento dela. E, tipo, essa Raquel, ela era muito ciumenta, né? Ela não podia ter rede social, os únicos contatos que ela tinha era só com a mãe, porque a Raquel não deixava, né? Ela acredita que Letícia não sabia do passado de Raquel. Ela nunca comentou se ela sabia disso, não. Até porque eu creio que poucas pessoas sabem disso. Mas Letícia não estava feliz e se preparava para deixar a relação. Depois eu vou fazer isso aí mesmo, meu pezinho de meia, e vou fazer igual eu fiz com o pai da minha filha quando eu morava em Rio das Artes. Saí corrida, aluguei um carrinho, coloquei só o básico, minha roupa, minha televisão e caí no mundo. E é isso que eu vou fazer. A chave para solucionar o caso está no depoimento da menina de 8 anos, filha de Letícia. Esse pode ser o começo do desvendar de 2 mistérios que pareciam não ter respostas. Nós estamos em contato constante com o juízo da Vara da Infância e da Juventude da Penha, e tudo no que diz respeito à criança em si está sendo tratado por eles, que estamos trocando informações com o juízo, tá? Tanto pelo bem da criança como para que se chegue ao esclarecimento dos fatos. Minha gente, amiga, a gente vai ficar de olho nesse caso. A qualquer momento, se tiver alguma novidade, eu vou direto com o Dionísio Freitas. Tem alguma prisão nova no caso, Dionísio, ainda não? Ainda não, mas a polícia já tem o nome do homem que assassinou as 2 mulheres e espera também localizar possíveis envolvidos. Vale lembrar, ele foi trazido aqui para a DP ontem, a polícia continua fazendo diligências e ouvindo mais testemunhas para tentar identificar se outras pessoas da comunidade ou ligadas a uma facção, por exemplo, podem estar envolvidas nisso tudo, Bate.